Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio. Hoje entramos em a clínica psicomotora e a neurodiversidade. Quando recebemos uma criança com diagnóstico de autismo ou TDAH, o senso comum costuma focar no comportamento ou na fala, mas nós, psicomotricistas, fazemos uma pergunta diferente: como esse corpo está organizado internamente para sustentar essas funções? Hoje vamos entender que a dificuldade de uma criança em ficar sentada na escola ou atraso na fala pode ter raízes no que chamamos de bases psicomotoras. E para explicar isso com autoridade, vamos recorrer a um dos maiores gênios do século XX, Alexander Luria. Luria nos ensinou que o cérebro não funciona em compartimentos isolados, mas em 3 unidades funcionais que precisam trabalhar em harmonia. A primeira unidade, o alicerce, é a unidade de alerta e do tônus. Imagine o alicerce de um prédio. Se o tônus, a tensão muscular de base, for muito baixo e a chamada hipotonia ou muito instável, o cérebro gasta tanta energia tentando manter o corpo erguido que não sobra energia para a atenção. E por isso que muitas crianças com TDAH parecem despregadas ou se mexendo o tempo todo. Elas estão buscando tônus para conseguir manter o alerta cerebral. A segunda unidade é o processamento. Ele é responsável por receber e analisar e armazenar as informações que vêm dos sentidos. Aqui, a nossa gnosia visual, auditiva e tátil. Na neurodiversidade, e muitas vezes essa recepção é desorganizada. A criança sente o toque da roupa como algo doloroso e não consegue distinguir o som da voz do professor e o som do ventilador. O psicomotricista intervém aqui para organizar essas sensações através do corpo da criança. Terceiro é o grande é aqui que a psicomotricia é o saber fazer. Uma criança pode ter força muscular perfeita, mas se a terceira unidade não planeja o gesto, ela não consegue amarrar um sapato ou segurar um lápis corretamente. No transtorno do espectro autista, observamos frequentemente dificuldades no que chamamos de esquema corporal e imagem corporal. Autores como Paul Scheider e François Douto nos mostram que a imagem que temos de nós mesmos é construída através do prazer e da dor, sendo que na intervenção psicomotricista trabalhamos para que ele siga os limites do o balanço, a pressão profunda, o rastejar. Dessa forma, a gente está enviando informações para o cérebro, dizendo que termina você e começa o mundo. Sem essa fronteira, a interação social torna-se extremamente assustadora. Já a inibição transborda, o freio inibitório, capacidade e planejar está em uma consciente e dos jogos de regras ensinamos o propósito. E aqui entra uma ferramenta que eu sempre enfatizo, a respiração. No atendimento clínico de crianças neurodivergentes, a respiração é nosso ponto de retorno. Uma criança em crise ou em desorganização sensorial está com tônus alterado. Ensinar a essa criança a perceber o fluxo do ar, ensinar a primeira forma de regulação. E ao expandir o pulmão, saltar o ar lentamente, estamos atuando diretamente na primeira unidade de Luria, rebaixando a ansiedade, reorganizando o estado de alerta. A respiração é o elo que permite à criança retornar à posse do próprio corpo. Na clínica psicomotora, cada sessão é um diálogo. Não treinamos repetições, nós criamos experiências
onde o movimento ganha significado. Quando a criança vence um obstáculo, ela não está apenas pulando corda, ela está vencendo uma barreira interna de planejamento e ganhando autonomia. Se você tem filho ou aluno neurodivergente, olhe para além do comportamento, olhe para o corpo dele. Ele está confortável na própria pele? Ele sabe onde estão seus braços, né? Onde eles começam, onde termina? Ele consegue respirar e se acalmar? Se você é profissional e quer se aprofundar em como avaliar essas unidades de Lúria, na prática, eu ofereço supervisão clínica focada exatamente nesses protocolos. No próximo episódio, no episódio 5, vamos falar sobre BPM, a bateria psicomotora do Vítor da Fonseca, e como transformar essas observações em um relatório clínico de excelência. Acesse o meu site para saber mais sobre os meus cursos, atendimentos, e-books, enfim. Eu sou Melanie Machado e o movimento é o que nos une. Até lá. Beijinho.